Olá a todos e todas, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aí de nossas aulas. E nessa aula especificamente a gente vai tratar aí sobre um dos mais relevantes princípios do Estado Democrático de Direito, e é sem dúvida nenhuma o direito à igualdade. Então a gente vai tentar entender, a gente vai tentar compreender os contornos daquilo que seria a igualdade jurídica, algumas das suas implicações, né? E também a gente vai tentar tratar aqui de algumas questões específicas, de algumas questões que sejam relevantes ao estudo aí do direito à igualdade. Então vamos aí adiante. A Natália Masson trouxe esse trecho aí dela. Ela fala que a igualdade seria um princípio geral de todo ordenamento jurídico e pedra angular do regime democrático, ou seja, a gente não teria a democracia, um regime democrático, se ele de alguma maneira não afirmasse, não viesse de encontro à questão da igualdade. Então a igualdade ela passa a ser entendida como esse alicerce no qual a democracia, no qual o regime democrático ele passa a ser construído. Ela continua aí falando: a igualdade recebeu da Constituição especial e robusta proteção, sendo várias as manifestações do poder originário sobre o tema. E aí a gente trouxe alguns dos artigos que a Constituição trata. É importante a gente perceber que se trata de manifestação do poder originário, né? Então não é uma coisa do poder constituinte derivado, mas seria uma questão, seria do poder constituinte aí, originário. Só lembrando lá, para quem não está lembrado, mas eu tenho certeza que vocês já devem ter estudado sobre o poder constituinte, a gente fala que tem dois: o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado ou secundário, né? O originário também é chamado de primário e o derivado é chamado de secundário. Poder constituinte nada mais é do que o poder que cria a Constituição. Então ela é uma manifestação única, né, que gera a Constituição e aí também vai modificá-la ao longo do tempo. Esse poder constituinte originário ele é bem mais amplo, né? Teoricamente ele trabalha com nada, e aí alguns vão dizer que existem limitações, vão dizer que existem implicações morais, que existem implicações sociais desse poder, mas enfim, ele é aquele poder de criação de uma Constituição. Então ele tem uma manifestação, que é uma manifestação que se exaure, ele permanece obviamente latente, mas ele não se manifesta mais ao longo dessa Constituição, a não ser de forma indireta ou secundária, porque ele confere poder, ele confere a possibilidade de alteração, isso tem que vir dele, desse poder, através do poder constituinte derivado, que aí no Brasil tanto seria para a questão da alteração na produção de emendas à Constituição, como também para a criação das constituições estaduais, né? Então a gente teria aí essas duas manifestações. Por isso que vale a pena ressaltar nessa definição aqui da Masson a ideia dessa manifestação do poder constituinte originário como sendo e tratando a igualdade. Então a igualdade ela não veio a ser tratada posterior por uma emenda constitucional, mas a própria Constituição, ou seja, a intenção do Constituinte era a afirmação desse princípio, né? Tanto que ele coloca logo aí no artigo 3º da própria Constituição, que vai tratar dos objetivos da República. Aí a gente já teria essa questão da manifestação aí e da relevância desse poder constituinte aí originário. A gente tem aí no artigo 5º, caput, talvez seja de todos os dispositivos que a gente tem aí, o mais mencionado, o mais famoso, o mais conhecido, e portanto a gente trouxe aí para a gente dar uma observada. Ele logo do início ele vai falar que todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza. Aqui especificamente, quando a gente está tratando isso aqui, a gente tem a ideia da chamada perspectiva formal da igualdade. E o que seria essa perspectiva formal? Então vamos tentar entender aí. Quando eu falo em igualdade no campo jurídico, né, igualdade jurídica, a gente teria duas perspectivas principais com quais a gente trabalha: a perspectiva material e a perspectiva formal. Essa perspectiva formal, praticamente, ela serve de base de fundamentação para todo o constitucionalismo do século XIX. Então, o constitucionalismo do século XIX, né, que é o constitucionalismo ali de vertente moderna e liberal, nós teríamos como base a ideia da igualdade, do princípio da igualdade. Isso aqui você vai ter uma inspiração liberal, né, das cartas aí burguesas, e que vai tratar, que vai disciplinar a ideia de que todos os homens eles são iguais perante a lei. Obviamente que essa perspectiva ela não foi amplamente aceita, isso é claro, né? Você vai ter reações a essa perspectiva, porque é uma perspectiva que amplia. Até então, nós tínhamos o seguinte, nós tínhamos uma perspectiva de igualdade que começa a surgir aí dentro das revoluções burguesas também, a exemplo da Revolução Inglesa, que vai me dizer o seguinte, que o cidadão inglês ele é igual ao outro cidadão inglês, mas o inglês não é, por exemplo, igual ao francês, ao brasileiro, ao português e assim sucessivamente. Então você tinha contornos da igualdade entre nichos ou entre pessoas que eram consideradas, por exemplo, iguais. Mas o que a Revolução Francesa ela faz? A Revolução Francesa chuta meio que o pau da barraca e vai dizer que todos são iguais perante a lei. Então, você vai trazer uma perspectiva de que todos são iguais. Mesmo que a gente vendo, e historicamente a gente sabe, que essa perspectiva não chega de fato a ser respeitada, a ser executada. Então as mulheres continuam, por exemplo, não tendo direitos dentro desses estados que afirmavam que todos eram iguais, e sucessivamente outros grupos também foram excluídos desse processo, desse suposto processo de uma igualdade. Por isso que a gente fala aqui em uma igualdade no sentido formal, ou seja, é uma igualdade somente no âmbito da lei, somente perante a lei. E isso tem uma implicação prática. E qual é essa implicação prática, senhores e senhoras? A implicação prática que isso vai trazer é a ideia de um tratamento igualitário, né? De um tratamento isonômico perante a lei. Então, isso vai trazer implicações diversas, vai trazer implicação no processo. Se eu dou vez a uma parte, eu vou ter que dar vez a outra parte. Isso vai ter uma série de implicações, porque ela considera o homem aí dentro de um plano e dentro de uma perspectiva abstrata. Falando inclusive nessa ideia de abstração, essa ideia ela é muito defendida, e é engraçado, tanto por conservadores, né, que foram os grandes primeiros críticos aí, a exemplo do Burke. O Burke falava que o homem só pode ser igual dentro de uma abstração, né, como também de progressistas, a exemplo do próprio Karl Marx, que também vai dizer que esses direitos fundamentais não passam de abstração, e igualdade é que não existe mesmo, porque você vai perceber a diferença. O Voltaire, por exemplo, ele tinha um pensamento que era considerado aí de ultradireita, e ele falava que na verdade todos nós somos diferentes e que a igualdade ela é tão somente uma falácia. A Hannah Arendt, mais recente, né, do que esses outros que eu estou citando, ela vai falar aqui em uma tal de abstrata nudez. Só vou conseguir, né, ela pega o gancho aqui no Burke,
A crítica que foi feita pelo conservador aí, e ela traz isso também nas suas obras, a ideia de uma abstrata nudez, ou seja, a ideia de que eu só vou conseguir essa igualdade só vai ser forjada a partir, obviamente, de uma perspectiva de abstração, né, de uma perspectiva genérica, entendendo isso, esse indivíduo de modo genérico. O Bobbio, por exemplo, ele chega a usar num dos seus ensaios lá na Era dos Direitos essa expressão, né, de homem genérico. Então, quando ele fala nesse homem genérico, ele vai falar exatamente nesse homem geral, sem muitas diferenças, sem muitas abstrações. Mas a ideia aqui, e isso acaba sendo central, essa ideia liberal em relação à igualdade, aí nesse primeiro momento, é a ideia da abolição dos privilégios. O ex-ministro Joaquim Barbosa, em um dos seus artigos publicados aí pela Unesco, lá em 2007, e vou ler aqui um trecho, fazendo um ápice aqui pela Natália Masson, ele fala o seguinte: segundo esse conceito de igualdade, esse conceito que ele fala no conceito formal, que veio para dar sustentação jurídica ao Estado liberal burguês, a lei deve ser igual para todos, sem distinção de qualquer espécie. Abstrata por natureza, olha só, e levada a extremos por força do postulado da neutralidade estatal. Então o Estado ele permanece aí neutro, ele não interfere. A gente está falando aqui de direitos individuais, portanto, de caráter negativo, de caráter de abstenção do Estado nesse momento. Né? Uma outra noção cara ao ideário liberal, continua o Barbosa aí, que é essa ideia de neutralidade estatal, de não intervencionismo, claro. O princípio da igualdade perante a lei foi tido durante muito tempo como a garantia da concretização da liberdade. É um tripé, senhores, que eu acho que não sei se eu já cheguei a mencionar em alguma das nossas aulas, que é a ideia da vida, a ideia da liberdade e a ideia da igualdade. Então, esses três valores, né, eles são fundamentais na própria realização de um e do outro. Tem implicâncias. Sem vida ninguém goza nada, todos nós nascemos livres e, portanto, também nascemos iguais. Se a gente tomar aquela perspectiva do direito natural, que é tomada aí na Declaração Francesa e que é retomada depois em 1948 na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente também vai ter essa perspectiva aí dentro dessa ideia de uma igualdade, e aí lembrando, dentro de uma igualdade, dentro dessa perspectiva formal. Continua aí o Joaquim Barbosa, né? O princípio da igualdade perante a lei foi tido durante muito tempo como a garantia da concretização da liberdade. Para os pensadores e teóricos da escola liberal, bastaria a simples inclusão da igualdade no rol de direitos fundamentais para que a mesma fosse efetivamente assegurada no sistema constitucional. Então havia uma ideia de que a mera afirmação dessa igualdade ela já garantiria, portanto, aí a sua realização dentro desse sistema constitucional. Mas o que vai se perceber? Vai se perceber com a experiência a insuficiência desse critério, desse conceito formal, né? Então, dentro não era suficiente a mera afirmação da igualdade perante a lei para que, de fato, essa igualdade ela existisse. O que começa a se perceber no campo fático são diferenças reais, né? São diferenças profundas, reais e, por vezes, excludentes desses indivíduos dentro dessa realidade fática. Então a gente começa aí a trazer de volta uma lógica aristotélica, né? Que era a lógica aristotélica de que a igualdade ela inclui a ideia da diferença. E aí vem aquele famoso adágio, né? Que a igualdade seria tratar igualmente os iguais,
tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Então você passa a ter uma nova perspectiva. Alguns podem estar questionando, na medida das suas desigualdades. Esse acréscimo foi feito pelo Rui Barbosa, tá, no Brasil. E aí a gente passa a atribuir isso a Aristóteles, só que Aristóteles foi até os desiguais. Esse na medida das suas desigualdades é um acréscimo aí que foi feito pelo Rui Barbosa, pelo baiano Rui Barbosa. Então a gente começa a apontar para essa outra perspectiva, que é a perspectiva material. Então, na perspectiva material, diante de situações desiguais, nós vamos ter soluções distintas, ou seja, soluções diversas. E aí você passa a poder, diante da diferença, a tratar diferentemente esses indivíduos como uma forma de você alcançar ou de você minimizar a ideia dessas desigualdades. Então a gente estaria aí diante da perspectiva material, que aí vai ter essa lógica diante da insuficiência de uma perspectiva formal. Olha só, eu preciso e tenho dentro do ordenamento jurídico essas duas perspectivas. As duas são relevantes para a compreensão daquilo que é igualdade. Elas não são de modo nenhum excludentes, como alguns podem apressadamente vir a entender. Tá? Então vamos deixar isso claro, vamos pontuar isso aqui para vocês. Elas não são excludentes, elas são muito mais complementares. Agora elas analisam a perspectiva da igualdade, elas olham para a igualdade a partir de prismas muito diversos e prismas muito diferentes. Então, dentro da perspectiva formal, por exemplo, é claramente um direito de primeira geração. Se eu olho pela perspectiva material, a gente já desconfia. E, inclusive, é essa perspectiva material que é a sustentação, que é a base, né? Que é a base de sustentação, vamos pôr aqui, a base de sustentação dos chamados direitos sociais. Então, quando você tem a ideia de direitos sociais, de um modo geral, nós estamos tentando realizar, né, efetivar, dar efetividade à igualdade. Então, a gente está tentando produzir igualdade material e fazer com que essa perspectiva de que todos são iguais, eles tenham de fato condições fáticas, condições materiais, condições reais para viver, para vivenciar essa igualdade. Por isso que essas perspectivas elas não são excludentes. Dentro disso aí, senhores, é que a gente vai, por exemplo, tratar e a gente vai trabalhar a ideia que vai surgir de ações afirmativas. Então, as ações afirmativas, elas entram aqui como sendo um mecanismo, tá, para a realização da ideia de igualdade. Então, as ações afirmativas, as affirmative actions, como ela é chamada em inglês, ele visa a efetivação do princípio da igualdade dentro do âmbito fático, dentro do âmbito material. E aí ela se torna um mecanismo para a inclusão social, um mecanismo para a minimização das desigualdades, das diferenças e, obviamente, a mitigação de determinadas discriminações acontecidas ao longo do tempo, né? Então a gente começa a trabalhar isso aqui. Então as ações afirmativas, elas formam um conjunto de práticas, tá? Práticas e políticas, vamos pôr aqui, de práticas e políticas, certo? Estatais, que aí seriam as políticas públicas, estatais, de tratamento diferenciado. Então, aquela perspectiva de que as ações afirmativas, ou um conjunto de ações afirmativas, elas afirmam o preconceito ou a discriminação, elas reforçam, né,
afirmam ou reforçam a discriminação, é uma ideia completamente equivocada, tá, gente? Você não tem essa afirmação, né? Elas afirmam ou, vamos pôr aqui, estimulam a discriminação, preconceito, né? Vou pôr aqui em tom de pergunta, porque é uma coisa que a gente escuta muito no senso comum e talvez até alguns de vocês até então pensem dessa forma ou dessa maneira, sem ter base aí para afirmar uma coisa ou outra, né? Então, o que vai acontecer? Você teria a estimulação do preconceito? Obviamente que não, tá? As ações afirmativas, elas não vão produzir preconceito. Talvez elas vão apontar e evidenciar a existência desse preconceito que muitas vezes ele se dá de forma velada. Por quê? Porque esse tratamento diferenciado, ele não é dado para qualquer um, mas ele é dado para grupos, para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, para grupos historicamente que ao longo do tempo, tá, eles foram excluídos desse processo. Então, eles são historicamente vulneráveis. Comumente, a gente chama esse grupo aqui, tá, de minorias sociais. É aqui que entra a ideia de minorias sociais. Preste atenção, minorias sociais, elas podem ser várias coisas, mas elas não são minorias demográficas, tá? Vamos tentar desmistificar algumas coisas aqui. Por quê? Eu já escutei de algumas pessoas, elas dizerem assim, mas como é que mulheres são minorias se pelo censo elas são o maior número da população brasileira? Tem mais mulheres do que homens, né? Então você começa a pensar nisso. E como é que vai ser esse processo? Então, você está confundindo minorias sociais com minorias demográficas. A ideia de minorias sociais tem a ver com vulnerabilidade, com hipossuficiência, com o fato de você ter grupos que são periféricos, ou seja, que não têm acessos ou que não, ao longo dos anos, historicamente, eles não tiveram acesso a determinados bens ou a determinadas oportunidades. Então, a ideia dessas políticas, a ideia das ações afirmativas, que são políticas públicas, é exatamente redistribuir esses bens e oportunidades entre os integrantes desses grupos historicamente vulneráveis. Diferente de uma minoria democrática. Uma minoria democrática é um grupo menor de pessoas e que não necessariamente representa uma minoria social. Então, o que você vai começar a perceber é como historicamente foi sendo construída essa relação desses grupos com os bens e oportunidades que foram sendo historicamente moldados, né? Então aí você começa a ter esse tipo de construção. Vamos pegar um exemplo, acho que um exemplo que salta aos olhos de muitas pessoas, por exemplo, o exemplo, por exemplo, horrível, a questão dos negros, né? Então os negros, historicamente, o que se afirma é que eles foram sendo excluídos. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter, primeiro, esse negro ele é trazido para o Brasil de forma, como é que eu diria, de forma não voluntária, né? De forma... ai Deus, esqueci a palavra agora, mas enfim, ele é trazido para a escravidão, né? Trazido sobre a condição de escravo. E aí, quando você extingue, quando você vem a abolir a escravidão, em 1888 com a Lei Áurea, né? 13 de maio de 1888, você tem aí a Lei Áurea, que alguns, e às vezes eu acredito, está perto de ser revogada, né? Então a gente teria aqui que quando houve a abolição, né? Exatamente aqui, a abolição, esses negros eles foram deixados à margem, não houve nenhum tipo de política para que eles fossem absorvidos. E isso, senhores, não é um problema
imperial, é um problema republicano. Lembremos que um ano mais tarde, 1889, nós temos a proclamação da República, né? Então nós temos aqui a instauração da República. Então o problema do negro no Brasil é um problema republicano e que foi sendo sempre colocado para debaixo do tapete durante anos. A gente tem algumas teorias de que isso se deve, por exemplo, ao pensamento científico da época. O pensamento científico da época, ele reforçou muito, e eu estou falando aqui de ciência, um mito do embranquecimento da população. Então, o que seria esse mito do embranquecimento da população? Você teria a perspectiva, o Silvio Romero, que era da Escola de Direito do Recife, ele afirmava, por exemplo, que nos anos 2000 nós não teríamos mais nenhum negro e que o mulato era um mal necessário para o fortalecimento da raça branca do europeu nos trópicos. O Nina Rodrigues, que era um médico baiano, ele fez vários estudos antropológicos e biológicos, seguindo a linha aí do Lombroso, do César Lombroso, para identificar os grupos étnicos de negros que estavam em Salvador, por exemplo, e aí distinguindo que alguns deles eram mais próximos das bestas e outros eram mais próximos do homem branco, do homem civilizado, né? Mas que ele nunca seria inteligente como um branco seria. Então você tinha todo um discurso de construção do outro, do negro como sendo um outro, do negro como sendo inferior, do negro como sendo um problema que vai se jogando para debaixo do tapete. E aí você tem como um modo de mascarar isso, a partir, eu acho que da década de 30, aproximadamente década de 30, você começa a tentativa de uma construção da identidade do brasileiro. E essa construção identitária do brasileiro, ela passa a ser, por exemplo, ela passa a ser construída a partir da perspectiva do mulato, a partir da perspectiva da miscigenação. E aí isso a gente usa um discurso até hoje de que nós somos uma nação miscigenada e que, portanto, não existe preconceito racial. Se vocês querem, por exemplo, ver esse tipo de tese, você tem o Ali Camel, ele tem um livrinho chamado Não Somos Racistas, que há uma série de crônicas que ele fez e publicou no jornal Globo, e que ele vai defender, por exemplo, essa posição de que nós não somos racistas e que essas políticas raciais, essas ações afirmativas, como as ações de cotas, que a gente vai falar dela agora, ela enfatizaria ou geraria, por sua vez, ou estimularia o preconceito, que é exatamente essa perspectiva. O Demétrio Magnoli tem também um livro chamado Uma Gota de Sangue, em que ele vai ter uma perspectiva, ele vai esboçar um posicionamento muito semelhante a esse do Camel. Obviamente você vai ter também vários estudos, né, desde os mais antigos, como Florestan Fernandes, que vai falar da situação do negro no Brasil. Mais recentemente a gente já teve o Gilberto Freire, o Darcy Ribeiro, que são amplamente criticados também. Mais recentemente tem a Lilian Moritz Schwartz, né, que eu recomendo. Tem um livrinho dela chamado Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário, que ela é um livro pequeno, né. Tem um livro que ela também lançou naquela coleção de livretos da Folha de São Paulo, a Folha Explica, aquela coleção Folha Explica, em que ela fala também sobre o racismo no Brasil, sobre essa ideia de um racismo à brasileira. A expressão não é dela, a expressão, se não me falha a memória, é do Florestan Fernandes, que é esse racismo do outro, que é esse racismo, eu não sou racista, mas eu conheço alguém que é. Eu nunca sofri racismo, mas eu conheço alguém que sofreu. Então, quando você vai percebendo toda essa configuração histórica de exclusão, é que você passa a ter a ideia das ações afirmativas aí ao longo você vai criar aqui, no caso, a política de cotas raciais. Por que você vai criar essa política das cotas raciais? Porque o objetivo das cotas raciais é exatamente promover
a inclusão, ou seja, redistribuir as oportunidades que foram negadas a esse grupo, né? A gente está falando aqui da população negra, e foi negada à população negra ao longo do tempo e ao longo da história. Obviamente a gente poderia citar como outros exemplos os homossexuais, mas especificamente os travestis, né, que vão também não ter esse amplo acesso por conta da sua identidade de gênero. A gente poderia falar de mulheres que foram conquistando isso ao longo do tempo. Enfim, a gente vai começar a perceber essas modificações ao longo da história, né? A gente vai começar a perceber. Mas uma coisa que é interessante nas ações afirmativas é que as ações afirmativas, elas quebram, elas mudam, né? Elas promovem literalmente uma mudança de paradigma em relação ao Estado. Né? Então, se antes o Estado, no tocante à igualdade, você tinha uma perspectiva de neutralidade, né? Então antes você tinha essa perspectiva de neutralidade do Estado ele não intervir, ele não fazer nada, ele não ter uma ação, né? Ele permanecer inerte. Hoje, com a ideia das ações afirmativas, você tem essa mudança de paradigma, você quebrando essa neutralidade e levando e conduzindo o poder público à ação. Né? Então você conduz o Estado, poder público, à ação. Né? Ele tem que intervir, ele tem que agir para poder efetivar. Essa mudança de paradigma é muito importante. E ela vai ser importante, inclusive, para a própria definição dos dos direitos sociais. Então a gente começa a afirmação de outros direitos a partir, como eu falei para vocês, tendo com essa base da igualdade material. Então a gente teria aí essa questão para que a gente tivesse aí a minimização dessas desigualdades. Né? A Carmen Lúcia Antunes Rocha, né, ela vai tratar aí, ela vai ter um artigo que é muito bacana, sinal, que é Ação Afirmativa, o conteúdo democrático do princípio da igualdade jurídica. Ele está facilmente encontrado na internet, mas vocês talvez eu coloque aqui na postagem aí para vocês também. E é um excelente artigo, né? E ela vai trazer com precisão esse enquadramento, como é que funciona juridicamente as ações afirmativas. Então vou ler aqui um trecho. Ela diz, abre aspas, a definição jurídica objetiva e racional da desigualdade dos desiguais, histórica e culturalmente discriminados, é concebida como uma forma para se promover a igualdade daqueles que foram e são marginalizados por preconceitos encravados na cultura dominantes na sociedade. Por esta desigualação positiva, olha só, vou fazer esse destaque aqui, então ela vai usar essa expressão, ó, desigualação positiva, ou seja, há uma discriminação, né? Por essa desigualação positiva, promove-se a igualdade jurídica efetiva. Então ela conduz, ela implica na efetivação da igualdade jurídica. Essa é a perspectiva que a gente vai ter dessas ações afirmativas, né? Continuando aí, ela diz, por ela afirma-se uma fórmula jurídica para se provocar uma efetiva igualação social, política e econômica no e segundo o direito, tal como assegurado formal e materialmente no sistema constitucional democrático. A ação afirmativa é, então, uma forma jurídica para superar o isolamento e a diminuição social que se acham sujeitas à minoria. Eu acho que vale a pena a gente pôr aqui esse trecho, né? Destacar a ação afirmativa. Olha só o que ela vai dizer.
A ação afirmativa é então uma forma jurídica. Olha só, é uma forma jurídica para se superar o isolamento ou a diminuição social a que se acham sujeitas as minorias. Carmen, Lúcia. Esse Carmen aqui, só corrigir aqui que é com N. Carmen, Lúcia Antunes Rocha. Então acho que vale bastante a pena a gente destacar aí esse finzinho aí desse trecho aí dela. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter exatamente a realização positiva do princípio da igualdade. Então, de um modo geral, é isso que a gente vai ter. A realização positiva, ou seja, por uma ação, por um facere por parte do Estado, né, da igualdade. E isso vai ser possível através dessas ações afirmativas, ou seja, da adoção de políticas públicas para que assim o faça. A Constituição está cheia, está repleta de lugares em que ele vai fazer isso. Por exemplo, no artigo 37, inciso 8º, vai determinar a reserva de certo percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência física, por exemplo. O artigo 7º, inciso 20, quando confere tratamento especial de proteção ao mercado do trabalho feminino, vai proteger aí as mulheres, né? O artigo 3º, inciso 3º, que prevê como objetivo fundamental da República erradicar as desigualdades regionais. A gente vai ter aí, eu acho que é o inciso 4º, se não me falha a memória, que também é a erradicação da pobreza. Então todas essas questões, você também vai ter depois proteção ao indígena. Então você começa a proteger grupos minoritários, começa a proteger minorias, né, sociais, que tiveram ao longo da história esse processo de exclusão, esse processo de serem colocados em segundo plano, né? Então a gente teria aí, obviamente, diversas políticas. Isso não é só o Brasil, as ações afirmativas elas são meio que pensadas e importadas também dos Estados Unidos, e obviamente lá também vai ter os seus críticos, tem eu acho que é o Thomas Sowell, se não me falha a memória, que é um pensador conservador, que vai ser altamente contrário a isso. Você vai ter o Dalrymple também, enfim. Aqui no Brasil você vai ter mais gente também que vai falar contra, né? Tem também o Dworkin, ele vai ter um livro sobre isso, o Ronald Dworkin, em que ele vai tratar dessas questões, que é bem interessante. Não lembro agora se é o Taking Writers Serious ou se é a questão de princípios agora. Enfim, que ele vai exatamente falar sobre discriminação inversa ou discriminação positiva ou reversa, né? Então você vai ter essa questão também. Então, falando nisso, né, e aí tentando dar continuidade aqui, a gente teria que a adoção de políticas, de ações afirmativas, né, de políticas positivas, ela deve ser precedida normalmente de uma análise das condições e peculiaridades de cada lugar, de cada país, de cada espaço onde ela for colocada, e a gente vai ver lá que isso dentro do ciclo de políticas públicas, por exemplo, você vai ter que fazer esse estudo preliminar para que você entenda quais são as necessidades daquele campo, quais são as necessidades daquela população, para que aí você possa empreender, para que aí possa ter legitimidade
e observar quais são os critérios, quais são as fases, enfim, tudo que precisa ser implementado para aquilo. Você tem que ter, obviamente, uma justificação razoável, racional, proporcional para essas ações afirmativas, uma vez que você está promovendo aí um descrime, você está promovendo uma discriminação, você está promovendo aí uma coisa positiva para a efetivação da igualdade, mas ao mesmo tempo desequilibrando aí dentro da perspectiva formal, você teria um certo desequilíbrio da igualdade, certo? Por isso que a gente vai dizer, via de regra, que as ações afirmativas elas possuem, tá? Elas possuem um caráter precário e temporário. Então, se elas realmente começarem a ser efetivas, elas vão, óbvio, durar um certo tempo, elas vão realizar durante esse tempo o que é necessário e depois, obviamente, ela vai não ser mais necessária, porque aí você já promoveu a igualdade, você já promoveu aí um dado equilíbrio. Agora, que elas são necessárias, inclusive, para a efetivação da democracia, se eu entendo, obviamente, que a igualdade ela é uma base, é uma pilastra do regime democrático, é necessário que essas políticas públicas, que essas ações afirmativas elas ocorram, elas aconteçam, para que a gente tenha aí uma efetivação da democracia por meio da realização, da efetivação da igualdade. A gente para por aqui, mas a gente volta aí trabalhando algumas outras questões relacionadas à igualdade. Um beijo grande para todos vocês e até nosso próximo encontro.